Fala pessoal, bem-vindos ao 26º DadosCast. Hoje iremos falar um pouquinho sobre price, inteligência competitiva, varejo, mercado de combustíveis, enfim, o nosso papo tá muito incrível. E eu sou o Daniel, sou CEO da B-Analytic e hoje tenho a grande honra de contar com dois convidados que vocês já conhecem bem de episódios anteriores, Cláudio Lima e Isaac Monte. Olá pessoal, prazer aqui estar participando mais de um outro podcast com a B-Analytic. Meu nome é Cláudio Lima, sou CTO e vamos falar um pouco de como a área de gasolina e petróleo usa tecnologia para se aprimorar. Bom, pessoal, boa noite. Como vocês já me conhecem, meu nome é Isaac, cuido do comercial aqui da B-Analytic, né? Fico muito feliz aqui de estar com a presença do meu amigo Alex aqui em mais um episódio do DadosCast. E vamos bater um papo com ele, Alex Lopes, que é gerente de Price e Inteligência Competitiva da Road Oil. Oi pessoal, boa noite. Hoje vamos bater um papo bem interessante aqui sobre Price, então fica ligado aí nesse episódio. E vamos pro episódio. Boa, Alex, bem-vindo ao DadosCast. E pra gente começar esse papo, eu pedi pra você começar um pouquinho contando da tua trajetória, se apresentando, enfim, até onde você chegou hoje, né? Não, bacana. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Cara, eu comecei ali em 2011, né? Entrei no mercado aqui de Natal mesmo, sou natalense, sou natural daqui. Né? E em 2011 eu entrei na Ali, né? Foi quando eu, digamos assim, comecei na parte de varejo de combustíveis, distribuição, tudo. Então, de 2011 até 2014, basicamente foi só operação, né? Passei por logística, conheci muito ali da parte de operações, que eu digo que é a metade da laranja, né? E até 2018 eu fiquei muito nisso. Em 2014 eu virei gestor, então entrei como estagiário em 2011, 2014 virei gestor, virei supervisor, e aí de projetos, né? E aí eu tive o meu primeiro desafio, que foi a implantação de um projeto de logística de transporte na época, né? E isso durou de 14 a 18. 18, né, recebi a proposta de ir para pricing. Cara, o que é pricing? Só via falar assim da empresa, né, mas não tinha nada muito concreto na minha cabeça do que era e como eu atuava isso, né? E enfim, né, em 2018 fui para São Paulo, fiz um período de adaptação aí, quase 3 meses, e acabei, de fato, sentando na cadeira, assumi a posição de coordenação lá, né? Então, para mim, foi uma revolução muito grande, né? Acostumado sempre a estar na parte de trás, no back-office ali, vendo a parte de números, indicadores, custo logístico, frota, caminhão, suprimentos, etc. Né? E aí você começar a analisar mercado, que aí é onde o bicho pega, é onde está o negócio da coisa, é onde está a rentabilidade, né? E aí, tudo isso daí foi muito novo para mim, foi bem desafiador, mas a partir de 2018 eu iniciei, de fato, na carreira, na posição que eu estou hoje, que é a área de price, né? Então, 2018 a 2023 estamos aí nessa batalha, né? Até 2019 ainda, 1 ano e meio, né? Mais ou menos, eu fiquei na Ali, continuei implementando, trabalhando lá na parte de coordenação de price, eu tinha outros pares. E aí que em 2019 ainda, né? Pouco tempo de experiência de price, ali, quase 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, eu fui para a Road Oil, que é a empresa que eu estou hoje, né? Então, já foi um projeto também bem audacioso, era uma implantação de setor, né? Então, tinha uma maturidade bem baixa, então, de fato, era um desafio, foi o maior desafio da minha carreira hoje, de fato, né? Que eu cuidava de um segmento, de uma carteira lá na Ali, foi cuidar do price da empresa toda, report para a diretoria, então, era um cargo de coordenação com porte de gerência, e nesse período foi a grande transição, né? A grande virada de chave, que aí eu tive que, de fato, conhecer muito bem todos os segmentos e as peculiaridades que o setor de combustível exige, a precificação, tudo isso. Então, desde 2018, né, entrei, fui promovido recente, em 2022, né, e desde então a gente vem desenvolvendo esse trabalho, o setor já foi implantado, né, agora eu assumi outro desafio também, que junto com a gerência de pricing, veio a gerência de inteligência de mercado. Então, esse é o desafio, digamos assim, do ano, né? Agora, paralelo aos dois. Mais um bônus aí, né? Mais um bônus, mas o que é bom, né? Porque torna o dia a dia mais dinâmico. Você ter a oportunidade de aprender coisa nova também, né? É um projeto outro projeto bem audacioso da companhia, né? Porque primeiro foi pricing, mas a parte de inteligência do mercado ela é tão fundamental quanto, né? Que é de fato mesmo, já o nome já diz, a inteligência. Então, com os negócios competitivos como estão hoje, o mercado, tudo isso, inteligência passa quase a ser um produto, porque você, principalmente no setor de commodities, como a gente vai discutir depois,
inteligência vira valor, de fato. Se transforma muito rápido em valor, né? Então, é mais ou menos isso, né? É o nosso desafio hoje. Tem uma equipe muito boa também trabalhando comigo, um time maravilhoso. Mas esse é a essência do dia a dia de pricing hoje, que é o meu caso aí no ramo de combustível. Boa, legal. E aí, você falou um pouquinho sobre a tua rotina, o que você faz lá na Rodóio. Conta pra gente um pouquinho da Rodóio, dos números da Rodóio, pra... Cara, a Rodóio, ela é uma distribuidora regional, né? Ela atua basicamente na região sul, né? Então, ela é muito forte nos 3 estados do sul. Então, tem mais de 400 postos só nesses 3 estados. Então, é uma densidade elevada, né? Se a gente for ver ali a quarta colocada, que tem pouco mais de 1.000 no Brasil todo, a gente tem 400 só em 3 estados. Mais de 400 em só 3 estados. Então, a empresa foi aí para uma expansão, né? Em 2022. Então, a gente já está subindo ali para São Paulo, né? Minas Gerais, Mato Grosso, então Goiás, né? Então, a gente já está abrindo ali do Centro-Oeste, futuramente também, né? Deve estar subindo aí mais um pouquinho, mas não chegando ainda. Casa aqui, né? Vai demorar um pouquinho, Vai demorar um pouquinho, mas vamos lá. A empresa é uma empresa muito bacana, tá? Uma empresa bem dinâmica. Hoje a gente atende os 3 principais segmentos, que é justamente consumidores finais, TRR, né? Tem o varejo junto com o posto bandeira branca e rede. Então, hoje são quase 500 postos já bandeirados, né? Então, a empresa vem crescendo num ritmo forte e vendendo bastante, né? O nosso volume só vem aumentando também. E parte disso também é um pouco da estratégia que a empresa vem adotando, né? Nos últimos tempos, como o setor como todo de profissionalização, né? Então, bem legal. Pô. E aí, isso começou com uma grande pergunta aqui, né? Quando você falou que entrou para a área de pricing, falou, pô, e o que é pricing, né? E aí, para quem tá ouvindo a gente pela primeira vez, nunca ouviu esse termo antes, né? Uhum. Embora acho que a grande maioria já conheça, o que é o pricing? Explica pro pessoal qual a função do pricing Pricing, dentro da basicamente, né? Imagina assim que dentro de uma companhia hoje, você tem todos os setores. Financeiro, comercial, custos, você tem fiscal. Mas quem faz o preço? Quem vai definir qual é o preço de venda? Quem vai olhar tudo isso e vai dizer, vamos vender por 4,50, vamos vender por 10, vamos vender por 30. Aí é que entra pricing, né? Então, pricing hoje, né? Ele é uma área, digamos assim, relativamente recente nas companhias, né? Mas o tamanho da importância que tomou foi muito alta. Por quê? Hoje, nós, de certa forma, o setor de pricing nas companhias ficou no centro dos setores ali, justamente pegando informações, seja do produto, marketing, distribuição, suprimentos, financeiro. Né? E a gama de intervenções que o setor de pricing tem e as ações dele podem interferir são muito elevadas, né? Você, por exemplo, eu cheguei a ver artigos de empresas que nesse momento da alta Selic redefiniram a estratégia de preço para reduzir estoque, porque estava muito caro o dinheiro. Aquele estoque que você deixava lá 20 dias no varejo, muitas vezes, agora você está reduzindo, né? Então, isso impacta onde? Pricing. Às vezes, uma política, né, que não tem custo de estoque atrelado, tempo de estoque atrelado, passou a ter na política de pricing, né? Então, perceba que tudo isso passa, toda a estratégia da companhia, seja desde a parte de concepção à execução, passa por alguma coisa em pricing, né? E nas empresas de distribuição de combustível não é diferente, né? A precificação ela deve ser muito eficiente, porque o giro é muito alto. Aí você fala no distribuidora, vende 1 bilhão de litros no ano, né? E você precifica esse produto 100%, né? Então, todos os preços passam hoje pela gerência de price, pela área de price. E isso não falo nem da Rodóio, eu falo a nível de setor mesmo, né? E a responsabilidade hoje das empresas do setor de pricing é isso, é você ter toda a gestão de preços, de fato, né? E isso evolui também para uma gestão de receita, né? Porque no momento em que você tem contratos, você tem que fazer a gestão dos resultados de cada um deles, investimento, né? Retorno e etc. Então, é uma área hoje bastante promissora, bem valorizada, né? Recomendo a todos aí, ó, especializem em pricing, tá? E precisando de mão de obra, né? Precisando de mão de obra. E o mais interessante é que, por exemplo, né? Antigamente o pessoal falava muito, tem perfil comercial, tem perfil analítico.
Cara, pricing é o quê? É os dois. Acho que foi uma coisa que você já comentou comigo, né? Exatamente. Isso é o mais interessante, porque você tem que ter a habilidade de negociação, de persuasão, de negociar preço, cara, convencer o teu comercial que esse preço ele vai ser competitivo, ele vai conseguir fazer, executar o plano dele comercial, né? Muitas vezes, quando é caso de implantação, você tem que tirar essa responsabilidade de algum setor e trazer, então tem isso. E, ao mesmo tempo, você tem que ser muito analítico, porque você vai ser o dono das informações, né? Você vai criar suas estratégias de precificação, seus racionais baseado em quê? Em dados. Principalmente quando tem 1000 variáveis que você falou. Exatamente. Então, uma visão holística, você tem que estar antenado o tempo todo, você tem que olhar, interpretar e ver como isso impacta, né? E como é que você vai transformar determinada situação, determinado fator, determinado dado em valor para a companhia, né? Seja para mais, seja para menos, mas sempre executando a estratégia que tem que ser feita. E, Alex, eu tenho até uma dúvida. Eu já ouvi o termo price, né, com outros colegas há vários anos atrás, mas eu nunca me aprofundei. Já vi alguns clientes fazer, como você falou, com base no estoque, para redução de estoque ou retenção. Já vi clientes também estudar o preço dos concorrentes. Isso aí. Qual é a estratégia mais usada que você vê de price? O que é que você tem vivenciado? Depois de quase 6 anos aí nisso, eu percebo assim, por exemplo, em 2019, 2018, eu estava num workshop, né, fazendo um curso de pricing e tal, com uma das principais consultorias do país, a melhor, na minha opinião, né? E, inclusive, tinham pessoas de pricing de outras distribuidoras, as principais do mercado, né? Estavam lá também. E perguntamos, cara, de tanto ele falar de estratégias, perguntamos, isso aqui não se aplica para combustível, isso aqui não se aplica para combustível. Como é que funciona o pricing, né? Do varejo? Porque é muito complicado, é uma commodity. Né? É uma commodity que grande parte dos competidores compra no mesmo canto que você, ao mesmo custo, e tem que vender para a mesma pessoa. Porque não abre o posto todo dia. Pode crer. Não abre um posto todo dia. Né? Então, e as bases são regionalizadas. Né? Ou seja, a base aqui de Guamaré vai atender os mesmos postos sempre. Então, são as mesmas pessoas que você sempre vai falar com a mesma pessoa para pegar o preço do mesmo produto, do mesmo canto que seu concorrente. Cara, como é que você diferencia? E regulamentação também, né? Acho que Exato. Nunca se falou tanto de regulamentação de preço de combustíveis. Exatamente. Me diz qual é um setor que tem um ente, né, chamado de um ente, que diz assim, seu preço vai baixar amanhã, pum. Seu preço vai subir amanhã, pum. É o setor do combustível. O que é que você faz com o seu estoque? É complexo, né? Sim. É complexo. E tudo isso, mais uma vez, vira dado. Você tem que tentar antecipar algumas coisas, né? Mas, respondendo a tua pergunta, você pode fazer estratégia desde baseado nos competidores, né, baseado em valor percebido, otimização de preço, né, que é justamente você fazer a otimização de preço com base em análise, N tipo de análise, né, preços dinâmicos, que é você alterar preço com base em alguma variável, que ocorre também, né? Então, na indústria do petróleo, hoje, principalmente varejo, combustíveis, utiliza um pouco de cada coisa, dependendo do momento. Né? Mas se eu fosse colocar uma que mais está presente, é baseada em competição, né? Dependendo do segmento também, e preço otimizado com base em análise. Acho que depende muito da estratégia do negócio, né? Momento de expansão, baixo preço para ganhar mercado. Momento de fazer caixa, aumenta um pouco para ganhar margem. Exatamente. E assim, tudo isso, toda essa estratégia, ela é composta justamente pela análise de cenários, né? É por isso também, né, que o setor em si investe muito em inteligência, né? Inteligência de mercado. Hoje, né, de certa forma, no nosso dia a dia, a gente olha alguns fatores primordiais, né? Primeiro, sazonalidade, safras, né? O que é que isso impacta no nosso setor? Consumo de diesel dispara em determinados períodos. Tem que estar preparado, você tem que comprar antes, né? Você tem que fazer sua estratégia comercial de suprimentos, financeiro, compra, tudo antes, né? Você olha competidores, como é que está a grade de competidores de cada região. Você olha clientes, potencial de clientes, região. Você olha importação, né? Então, são fatores, assim, básicos, digamos, né? Que você tem que estar sempre antenado para compor a sua estratégia, né? Então,
e dependendo da composição da estratégia, a execução vai ter mecanismos diferentes. Desde um preço dinâmico, poxa, o mercado ele é implacável. O mercado, você pode fazer a estratégia que for. Você pode botar a margem que você quiser. Se não tiver venda, não tem nada. Você não tem nada. Você pode botar a margem de R$1. Se o cliente não compra, você tem 0. Você pode fazer a melhor compra do mundo. Você pode comprar o combustível mais barato de todos. Se não vender, você não tem nada. Você tem inventário, você tem estoque. Isso é valor. Né? Então, assim, esse é o ponto. Né? É por isso que o pessoal fala, price só sabe subir preço. Mas se não vender, tá errado. Tá errado, né? Então, esse é o desafio. É você olhar para tudo isso e ter a aptidão de definir o que é melhor naquele momento em relação ao preço para a companhia. Eu tenho uma dúvida aqui, Alex. Quando você, enfim, define uma estratégia, né, baseado nisso que você está comentando, e aí, vamos lá, essa estratégia não deu muito certo. Eu espero que isso aconteça poucas vezes, né, com você. Mas imagino que isso já deva ter acontecido, Já, né? sim. E aí, qual que é o time, assim, para... Caramba, poxa, Olha, isso aqui não deu certo, né? Eu costumo dizer que tem 2 times, né? Primeiro, o time do comercial, que é 5 segundos. O primeiro não que ele recebe, ele já vem para você. E o nosso time, de fato, de análise, né? Então, toda estratégia ela é ancorada em alguns objetivos. E aquele objetivo você monitora se ele está sendo alcançado ou não, né? Então, ali você tem a sua resposta, né? Seja, por exemplo, vou definir esse preço aqui para fazer um volume de venda X. Cara, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, você tem o seu parâmetro de evolução de venda. Isso dentro do primeiro dia ali da estratégia, dentro do primeiro né? dia, porque, principalmente na indústria do petróleo, cara, você tem um produto que oscila, né, uma commodity que oscila o dia inteiro. Uhum. Aquilo, em algum momento, pode interferir na tua precificação. Então, hoje, praticamente é diária a estratégia, né? Praticamente é diária. É por isso que eu digo, você pega uma indústria que muda de preço 2 vezes por ano, cara, eu tenho 1,5 milhão de SKUs que eu posso mudar todos os dias. 1,5 milhão que eu digo assim, se você pega um preço, se você transforma ele em entregue, retirado, né, FOB ou CIF, 1, 2 até 15 dias, em uma determinada base, outra aqui. Cara, quando você faz o seu leque, com todas as condições comerciais possíveis, dá 1,5 milhão de preço que a gente tem hoje. Né? Então, é uma massa de dados que precisa ser analisado, precisa de sistema, precisa de ERP para processar. Então, cara, tudo isso é equipe. Esse é o setor de pricing. É isso, é gestão. A gestão também executando inteligência que vem da área de inteligência do mercado. É um negócio inteiro no setor, né? Você pode falar. E aí você falou muito sobre o uso de dados, sobre a importância desse uso de dados no pricing. E Cláudio falou também sobre tendências variáveis. E para mim é a grande pergunta da noite, assim, né? Tava esperando para poder fazer até agora. Momento certo, né, Daniel? Momento certo, mas quais variáveis que você analisa geralmente no pricing? Eu imagino preço, corrente, enfim, mas em geral, que tipo de dado é extremamente relevante para você ter uma estratégia de pricing? Eu costumo separar basicamente em, digamos assim, tentando ilustrar em 2 grandes grupos, né? A gente tem, nós temos os dados, né, de inteligência, né, que são dados que geralmente têm uma durabilidade um pouco maior, são dados de acompanhamento, né? Então, por exemplo, Embrapa lá liberou hoje a perspectiva de safra 2023. Então, a gente vai lá, faz uma síntese daquilo, crava alguns tópicos mais importantes, define algumas coisas, né? Então, o acompanhamento disso é um tipo de dado. Você vai meio que como se fosse um farol, você vai se balizando. Poxa, a perspectiva de consumo vai subir. Eu sei que isso vai acontecer daqui a 40 dias, daqui a 30 dias. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer hoje para me preparar para isso? É um tipo de dado que você utiliza. E isso eu estou dando o exemplo da de safra, mas pode ser de importação, pode ser uma subida e descida de custo já prevista, pode ser várias coisas, né? E, ao mesmo tempo, você tem a informação, o dado ali do dia, né? Que é justamente a performance, é aquilo que eu te falei. Quando você ancora a sua estratégia em algum indicador, seja venda, seja receita, seja margem, faturamento, seja redução de estoque, alguma coisa, aquilo você tem o seu objetivo do dia. Cara, eu preciso executar essa estratégia aqui, porque, de repente, meu financeiro está pressionado. Pode ser. Isso depende do dia ali. Depende, né, do que você tá... é muito relativo. Então, a decisão do peso do que cada fator vai ter na precificação é do setor, de fato.
né? E como que isso vai interferir tem que estar muito ligado à estratégia da companhia. É por isso que a área de price ela tem que ter um contato, ela tem que ter um espaço muito grande no board da empresa, tanto para estar dentro da estratégia, quanto para passar os reportes de performance, né? Porque isso impacta diretamente. Você está falando que um setor, dependendo da estratégia dele, pode subir, descer seu volume de vendas, pode subir, descer sua margem, subir, descer seu faturamento. Então, tem que ter uma interface de ligação, o pensamento de um tem que ser a execução de outro, e assim sucessivamente, né? Então, tem que ter uma ligação, e é por isso que também, né, nós terminamos consumindo e passando muita informação para as áreas, né? Então, é bem dinâmico. Acho que é uma forma de vocês retribuírem isso também, Exato. né? Porque eles passam muitas informações pra vocês, as demandas Exato. deles, né? Eu achava que eu tinha um jogo de cintura aqui, viu? No comercial, né? Com marketing, com projeto, que eu tenho que fazer esse meio de campo aqui também no comercial da Analytics, né? Mas realmente, price, você tá falando da empresa como E isso todo, é bem interessante, sabia? Porque quando eu ingressei na área de pricing, né? Eu não imaginava que eu tinha certas habilidades. E uma delas é essa. Equilibrar os pratos. Equilibrar os pratos. Né? Trabalhar sob pressão e, ao mesmo tempo, você saber passar informação. Acho que esse é o grande desafio que os profissionais têm hoje, que é a comunicação, né, cara? Você eu combato muito com a minha equipe. A questão de preço certo ou errado depende do seu racional. O racional, se você fizer ele de uma maneira correta, ele pode não ser bem empregado, mas ele está correto. Porque o racional nada mais é do que uma previsão. Você está formando o preço com base em alguma coisa. Essa alguma coisa pode não acontecer. Uhum. Mas não necessariamente o seu racional está errado. Agora, se você faz um preço ao léu, sem uma estratégia por trás, sem um porquê, sem um decantador daquele preço ali, aí sim, aí você está fazendo a precificação errada. Porque você não sabe o que é que você está fazendo. Se você perguntar por que deu certo e por que deu errado, você não tem resposta. Ei, Alex, eu sou meio suspeito para falar. Mas eu tô vendo muita oportunidade de machine learning dentro dessa área. Tem. A predição de matérias-primas que podem influenciar no seu produto, ou sei lá, o que é que vai influenciar no seu estoque, quanto você aumentar o preço, quanto você diminuir. Isso. Sabe qual é... Eu já participei de alguns projetos de machine learning, e sabe qual é... A gente chegou numa assertividade que a inteligência estava botando ali coisa de 95%, 96%. Me parece bom. Ótimo, mas a gente já tem isso. Esse é o problema, entendeu? Porque assim, ó, vamos lá. Em um negócio em que você trabalha com uma margem muito apertada, centavos, né? É muito pouco, é muito pouco. Então, você imagina o seguinte, de um preço de venda de R$5 que a gente tem hoje no nosso negócio, né? Se eu oscilo 1% para mais, 1% para menos, é minha margem. Imagina 4%, 5%. Tu entende? É um caso bem peculiar. É um caso... É por isso que a distribuição, a indústria é complexa. Né? Não estou dizendo que é impossível. Por quê? Quando você fala de commodities, né, a gente fala no princípio básico de economia, oferta e demanda. Uhum. Não, é muito fácil. Você controla a commodity, o preço da commodity com base em oferta e demanda. Tá, como é que você vai prever oferta e demanda? Não prevê. Você não prevê, é complexo. Né? Você resumir isso a oferta e demanda, mas o grande ponto é, cadê a inteligência para prever oferta e demanda? Se fosse tão fácil prever oferta e demanda, os donos do mundo seriam os traders. Quem compra e vende o negócio. Né? E assim, é aí que vem a inteligência. Uhum. Né? É aí que vem uma inteligência robusta, uma área de research, de pesquisa mesmo, né? Que as empresas, cara, não tem limite para isso. Eu vejo altos investimentos em consultorias, pesquisa, desenvolvimento, compra de dados, para tornar o negócio mais inteligente. Isso na sua área? Na minha área. Na indústria do petróleo como um todo. Né? Massa. Para tornar o negócio mais inteligente, para ter uma execução mais eficiente. É isso. Você trazer inteligência de uma ponta e executar em outra. Com estratégia, com execução comercial, né? Sabendo, de fato, ligar os setores da companhia. Precificação, compras, vendas, financeiro. Você liga tudo em uma flecha só. Né? Então, é inteligência, é processo.
né? Não é só envio de relatório, é criação de plano de trabalho. Eu acho que, como o Claudio citou aí a questão do machine learning, né? Eu vejo assim que existe essa ideia, né? Que como você comentou, que vocês já tentaram desenvolver, você já participou de alguns projetos, né? Para tentar acertar ali aquela questão do preço, né? Que é a tua entrega final, vamos dizer assim, né? Da área de pricing, é o que você gerencia. Só que eu acho que uma grande dificuldade também é justamente ser uma commodity, ela tá variando ali o tempo todo. Exato. Né? Mas eu acho que um ponto aqui, né, para levantar que talvez seja muito interessante, não só para você, mas para quem tá ouvindo a gente, né, é a gente poder analisar, de fato, até essas outras variáveis que impactam diretamente na tua entrega final e de como que essas variáveis, elas pesam nesse teu preço, né? E aí, como você comentou, Isaac, dependendo do dia, né, a gente vai tender um pouco mais pro financeiro, ou a gente vai botar o nosso preço para vender, mas de fato, qual ponto ali, talvez ele ocasiona num maior volume de venda com uma margem mais interessante para vocês, né? Então, às vezes, não é a ideia de adivinhar o preço, né? De acertar o preço certo. Muitas vezes é de entender como que essas variáveis são combinadas para que um ser humano, se a inteligência artificial ainda não consegue fazer isso, né? Mas que um ser humano ele tenha o máximo de informações possíveis, principalmente de como cada um impacta, né? Aquela formação de preço. E aí ele monta o racional, né? Exato. Então eu acho que é uma forma de lidar com o dado, que é o que você já faz, né? O histórico e as previsões que alguns institutos que você comentou fornecem, né? Mas às vezes entender como que esse dado ele se relaciona, né? Então é aquela grande confusão que o pessoal tem, né? De causa e correlação, né? Que são coisas diferentes. A gente, de fato, entender como fazer um algoritmo, né? Para entender como que essas causas, de fato, estão impactando no preço, né? E poder dar um direcionamento, vamos dizer assim. Ela não vai dar a resposta, né? Mas ela vai dar um direcionamento ali pro Na indústria, especialista, eu já vejo hoje, principalmente no varejo, de postes, etc., o pessoal trabalha muito com elasticidade, né? Você pega lá teu ponto de venda e com base na concorrência, com base em algoritmo, em série de inteligência, ele consegue indicar, né? Para o responsável do ponto de venda, enfim, revendedor, alguma coisa do tipo, se ele subir 5 centavos a mais ou ele descer 5 centavos a menos, como é que ficaria a venda dele e, logicamente, a receita, o faturamento, o lucro. Massa, isso é irado, pô. Né? De acordo com vários dados. Então, isso aí já existe hoje, já tem empresas fazendo isso, um excelente trabalho que eles fazem, eu já conheço. Não aplicável ainda à distribuição, né? Mas ao varejo de combustível já tem soluções desse tipo, que eu acho, se eu fosse dono de um posto hoje, eu adotaria isso, porque é justamente você tirar um pouco mais a mão humana e botar um pouco mais de estatística, de dados, de vendas, porque isso leva em consideração desde o fluxo ao preço dos competidores, várias coisas que os caras estão desenvolvendo. Eu acho que é bem promissor. Rapaz, que interessante como a área do petróleo e do combustível está mais avançada que as outras médias que eu vejo das outras áreas. Por causa da margem, né? Por causa da margem. É um mercado muito competitivo. Ou você se diferencia. Você precisa... no ano passado... Não, em janeiro desse ano, né? Na primeira convenção comercial que nós tivemos, a minha apresentação foi de um slide. O poder do 0001. Pronto. Foi isso. Eu mostrei, não posso falar aqui o valor, mas eu mostrei o que o 001 impacta no resultado da companhia depois de um ano. Todo mundo ficou assim. Qual foi a reação das áreas? Exato. Né? Então, assim, às vezes o preço é chato porque na negociação o comercial pede 405, você aprova 4052. Cara, faz falta. Vai ter que pegar no pé de Isaac agora. Faz falta. Mas é aquilo, né? Por exemplo, se você pode ter o melhor time comercial do mundo, tá vendendo sem margem, a empresa quebra. Pode ter o melhor comprador do mundo. O preço tá errado, você quebra. Não gera valor pra companhia do jeito, quebra. Exato. Então, você ter a perspicácia de identificar essas oportunidades que é o diferencial do negócio, né? E isso a gente tá falando de combustível, da indústria do combustível, mas em todos os setores, hoteleiro, varejo online, nem se fala, cara. Na verdade, você tem umas milhões de dados que você pode utilizar para calibrar teu preço. A Amazon foi pioneira nisso, né? Tem vários cases falando sobre a Amazon, uma das primeiras a utilizar a inteligência artificial na precificação, né? Cometeu vários erros também, né? Já ao ponto de ter
meme de um livro custar 3 milhões de dólares. Por quê? Porque a inteligência na época era baseada no preço da concorrência, o da concorrência no dela. Então, uma inteligência foi subindo a patamares infinitos com a outra. Entendeu? Então, uma atrapalhou a outra, uma né? atrapalhou a outra, porque eram duas inteligências conversando e aquele item foi subindo, né? Sabe um setor que eu acho que que demonstra muito bem essa questão da variação do preço, da importância do preço? Passagem aérea. Passagem É um aérea. setor que a gente, há 10 anos atrás, os caras já usam tecnologia, enfim. Se você entrar no horário, se você entrar sábado à tarde é um preço, se você entrar domingo de madrugada é outro preço, dependendo do site. Eu viajo todos os meses, né? E assim, o pessoal fala, a passagem subiu ou desceu? Depende. Tem hora que você compra 2 mil trechos, tem hora que você pega R$1.000 o trecho. Ali, sim, é uma ciência muito, muito robusta de precificação, né? Eu tenho certeza, cara, quando abre um festival de música, sobe na determinada cidade. Quando tem alguma coisa, sobe. O Uber, né? O Uber é isso. O Uber é isso também. Né? Chove pra ver. Chove. E assim, eles já fazem isso há o quê? Uns 10, 15 anos. Pois é, não. A tecnologia que essa indústria de ponta utiliza em pricing, porque o negócio deles é isso. O negócio deles é uma precificação extremamente robusta e avançada, onde eles capturam muito valor. Né? Então aí é um negócio alto nível mesmo. Imagina. Bom, e aí, o que você enxerga hoje como os grandes desafios da área de pricing? Né? Você falou do grau de assertividade, falou da questão de poder tentar equilibrar tanto essa questão dos pratos comercial, financeiro, custos. Olha, na indústria do petróleo hoje, sem dúvida, sim, de fato, é previsibilidade. Né? É uma coisa que impacta muito, porque, como eu falei no início, você tem um ente majoritário no mercado que sobe desse preço. Não sei se é uma regra clara. Você pergunta uma regra de precificação da Petrobras, não tem. Qual é a política de preço da Petrobras? Não tem. Assim, dizendo, não, a gente vai pegar isso daqui, vai fazer isso aqui, assim, sabe? Como outros players, né? A gente tem outras refinarias que botam lá, ó, toda quarta-feira a gente vai divulgar uma tabela nova, toda quinta-feira vai divulgar uma tabela nova. A Petrobras a gente não tem previsibilidade, então isso impacta muito os resultados, né? Você criar uma estratégia de gestão de receita, né, de precificação com a volatilidade do jeito que é hoje, tanto dos índices internacionais que impactam, né, todos os fatores de precificação, né, produtos biocombustíveis, né? Então, cara, isso é um desafio grande, né, de você controlar as variáveis internas, montar uma estratégia para executar tudo isso para frente. Então, que muda quase todos os dias. Então, o ruim é a falta de padronização. Padronização. Por exemplo, o clichê, como falei do Uber, é a volume de pedido, né? Exato. De Uber, de carro. No caso de vocês, eu tô vendo que não existe um esqueleto pré-definido. Não existe. Esse é o ponto, né? Porque quando você... esse exemplo que você deu foi muito importante. Por quê? Você pega essas grandes varejistas, a maioria delas, ela não vai mudar o algoritmo de precificação todos os dias. Ela não vai fazer isso. Né? Dizer qual variável vai fazer o quê. Talvez eles façam isso, não sei, 3, 6 meses, um ano, uma vez no ano. Né? Mas a gente tá falando de uma indústria que chega a fazer isso quase todos os dias. Né? Principalmente em um mercado spot, né? A caracterização do cliente é importante também. Os contratos são bem mais tranquilos de precificação, porque são contratos. Né? Então você tem que fazer a gestão deles, é uma forma diferente. Mas o mercado aberto, né? O mercado de negociação diária, esse é complexo. Quando você fala esse tipo de contrato, são os postos bandeirados, assim. O que a indústria chama dos bandeirados, né? Perfeito. E aí o spot seria aquelas bandeiras brancas, né? Que exato. Eles podem comprar de vocês, podem comprar de outra distribuidora, né? É um mercado aberto, né? E aí vem os TRS também, vem consumidores finais também que podem comprar. Esse spot de bandeira branca é tipo leilão? Tipo assim, quem for o menor eu pego. Olha, de conceito, na minha visão particular, eu vejo que sim. Mas tem vários fatores que interferem nisso também, né? Desde a condição comercial do prazo, né? Entrega, né? Localidade da base. Então, tem alguns fatores, mas
Sem dúvida, né? Tipo assim, se eu tô vendendo o mesmo produto que você, no mesmo canto, você tá 1 centavo mais baixo do que eu e na mesma condição comercial? Justo. Então, só se eu não gostar de você. Que viu o relacionamento. Exatamente. E o que é Que umas pode coisas... pesar também. Né? Pesa, exatamente. Isso é bem importante que você falou, porque o relacionamento, de fato, né? Quem atende melhor tem distribuidora que não tem atendente, só tem aplicativo. Né? Dependendo da região do Brasil que você atua, o cara quer conversar com você, quer implantar o pedido, quer ter um pouco de relacionamento, e até porque eu acho que ninguém está sozinho no mercado, né? Você tem que ter relacionamento, você tem que ter alguém que possa te escutar, que você também possa contar. Então, a parceria, ela é fundamental, né? Ela é fundamental, principalmente naquilo que eu conversei no início. Você tem que vender o mesmo produto, do mesma fonte, com a mesma pessoa todos os dias. Se você for fazer isso todo dia de cara feia, aí não dá. É verdade. Creio. E eu tava pensando aqui agora no desafio que o dono do posto tem também, né? Também. Porque o preço pra ele varia todo dia. E ele não repassa esse preço todo dia pro consumidor, né? Então Exato. tem essa questão da ponta e com muito menos... Não tenha gente tranquilo nesse ramo do petróleo. Desde o refino... Tem um governo. Aí você tá com a mão no bolso. Mas é verdade, isso é bem legal, né? Eu acho que é uma particularidade realmente da commodity, assim, eu vejo que falando de petróleo, né, isso é mais intensificado, Exato. até por outras conversas que a gente teve também, né, Sim. então deu para perceber isso, porque a gente também, no nosso dia a dia, às vezes a gente conversa, né, com empresas ali do agro, né, e aí também a gente tá falando de commodity, que impacta, né. Mas sabe qual é a principal diferença? Pode falar. Não é... As outras indústrias de commodities não tem um ente que diga sobe e desce. A regulação de mercado nesse sentido, aí é uma opinião pessoal minha, Uhum. tá? Prejudica muito a performance do setor. Mas é muito por causa da relevância do produto, né? Por exemplo, a comida... Exato. E isso é importante, exato. A comida, ela é relevante. Eu não tô querendo dizer que ela não é relevante, mas... As pessoas sentem menos. Você não vai pro mercado todo dia. Você bota gasolina todo dia. Não, e outra, e o preço do combustível, ele impacta no preço da comida também, Não, né? e aí que é logística, tudo, você né? começa a puxar uma teia. Cara, Por pode quê? crer, viu? Porque é isso que eu ia falar. O Brasil ele é um país rodoviário. Quase que 100%, né? Movido a diesel, né? Então, assim, de fato, não tirando a importância do combustível, mas nas principais economias também tem um fator de importância na economia do diesel, né? Mas não tem esse ente tão forte incidindo no preço, né? Primeiro são mercados mais desenvolvidos, mais privatizados também, né? A maioria. Então, outros não tem nem agente público atuando, de fato, né? Então, o Brasil tem essa peculiaridade, na minha visão, deixa o setor todo bem mais complexo, né? Você pode chegar ao ponto de interferir na entrada de novos participantes, até incentivar, dependendo do qual momento você está, e principalmente por mudar de 4 em 4 anos o comportamento dele, né? Então, é algo bem sensível. Eu acho que o ponto aqui não é a questão da política, Exato. por ter a política ou ter a interferência ali de uma entidade, né? Exato. É a forma que é feito, né? Que não existe realmente esse padrão, né? Então, teve eleição, mudou ali quem tá no poder, mudou quem tá ali coordenando tudo isso, né? E aí a estratégia Recentemente, muda, né? nós tivemos ministro divulgando baixa Petrobras. Cara, é uma empresa privada, está em bolsa. Aí, como é que, em tese, é uma informação que ninguém poderia ter, só a companhia, e o governo divulga antes de ocorrer um movimento ou para ocorrer um movimento. Então, é complicado, é complexo. E isso interfere em outras questões, né? Porque a informação de preço de combustível é informação privilegiada para o agro, para logística. Exato. E aí começa a impactar. Não, pra todo mundo. vamos lá, se coloca no como lugar do são dono do valores. posto, você escutando isso do ministro, né, do Poder Executivo, você vai comprar combustível hoje, amanhã? Você vai retrair, Pudesse segurar, vai segurar, né? né? A especulação, né? A especulação. Isso não é, de certa forma, não é saudável. Quem especula sempre perde. Você pode ganhar 1 ou 2 vezes, mas você vai perder também, né? Então, a necessidade disso no setor é que, né, é difícil de enxergar. E você enxerga um cenário internacional um pouco diferente do local, só para entender, assim, realmente não... Olha, diferente não. A complexidade se torna a mesma. Lógico que fatores como guerra,
né? Recessão, vivemos aí o período de Covid, que virou tudo de cabeça para baixo. Se você tinha comportamentos de determinado mês que deveria subir, desceu, que devia descer, subiu, ficou tudo de cabeça para baixo, né? Então, é o nosso ambiente externo, isso aí a gente não controla. A gente pode tentar se adaptar o mais rápido possível, mas desde adaptando estratégia, comportamento, mas nunca é a mesma coisa. Boa. O que você aprende é isso, é que nunca é a mesma coisa. E aí o grande ponto assim também, né? Como é que foi, bateu a curiosidade agora, como é que foi o Covid, a guerra na Ucrânia, como é que foi? Cara, Como é que foi pra foi você? complexo, né? Foi complexo porque você tinha desde o problema social em si, né? Ao business, ao negócio, né? As precificações, tudo isso. Então, assim, foi praticamente viver um dia de cada vez, porque não tinha previsibilidade no mercado, né? Você vivia o tempo todo, né? Antes do Covid, teve a guerra do petróleo, né? O barril chegou a preço negativo. Então, o mercado nem se recuperou direito, levou outro tombo, né? E aí, nesse período, tudo encolheu, né? Se você tinha uma estratégia de crescer volume, caiu. Se você planejava vender 100, estava vendendo 50. Então, mas eu acho que foi um período complexo, mas que o setor em si conseguiu passar por ser um item essencial, né? Por ser um item essencial. Reduziu, mas não deixou de existir. Como alguns setores da economia, né, atravessaram isso. Teve hotel que fechou, cara. Fechou, não. É diferente. Não, você recebia 100 turistas, vai receber 20. Não, você não vai receber nenhum. A gente teve setores da economia que passaram por isso. O combustível não passou, né? Então, teve uma redução, foi apertado para todo mundo, não foi fácil, né? Tanto socialmente quanto economicamente, mas a indústria sobreviveu. Eu lembro muito daquela imagem dos navios estocando petróleo em alto mar, porque não tinha o que fazer com petróleo. Não tinha o que fazer, cara. Não tinha o que fazer. Foi um pouco antes, né, da Covid, né? Foi mais ou menos final de janeiro para fevereiro. Né? Final de janeiro para fevereiro. De 2020 também, né? 2020. Domingo, o mundo caindo, call, ligação, o que é que vai acontecer? E, cara, foi um período difícil. E aí, como é que faz nessas horas? Assim? Olha, primeiro... Qual o preço que eu pratico, né? Aí você vai baseado no mercado, né? Você vai olhar o que é que tem no mercado. Isso pesa mais, né? Aí é meio que instantâneo. É aí que o setor, que é a especulação, né, vem contra o mercado, que aí você não tem ninguém ganhando dinheiro nessa época. É só ladeira abaixo, essa guerra do petróleo foi difícil. Tentar sobreviver, né? Importante sair vivo. Exatamente. Se você não vende, você tem penalidades do seu fornecedor. Se você vende, o mercado está com margem negativa abaixo do custo forte. E aí, o que é que você faz? Né? Você tem que fazer a conta do perde menos. A conta do perde menos. É bem complicado mesmo. Nesse período de Covid, né? Eu tava trabalhando no varejo e aí, realmente, né? Minha loja fechou e aí teve todo esse problema. Então, tudo que a gente tinha de planejamento, de meta, basicamente era a meta do dia ali, né? Poxa, eu tenho que vender mais do que eu vendi ontem, assim, basicamente, porque a ideia era tentar vender o que a gente conseguia realmente, né? E pelas novas formas que foram criando, né? Então, desde delivery, né? Outras coisas assim que foram surgindo, né? A venda ali pelo aplicativo também. Aí você até comentou também, Alex, sobre essa questão da digitalização desse mercado, né? Que tem algumas empresas que trabalham realmente não com o vendedor, né? Fazendo a venda direta ali com o cliente e sim por aplicativo e tudo. Como que você enxerga essa dinâmica, assim? Sei que a gente estava falando bastante de dados, né? Mas essa tecnologia como um todo, assim, tanto no setor de petróleo quanto também na área de pricing. Olha, eu acho que toda a tecnologia é muito bem-vinda, né? Eu acho que tudo que vem para deixar mais eficiente, mas desde o atendimento, a precificação, é muito bem-vindo. Eu gosto muito de participar das rodadas de inovação, conhecer novos produtos, soluções, tecnologias, né? A questão do atendimento, ela é muito peculiar de cada negócio, né? No momento em que você tem uma pessoa que geralmente está comprando o teu produto, pode ser um facilitador de atendimento,
né? Mas vai depender muito, eu não vejo na indústria do petróleo algo 100% implacável. Não, vai ser só isso. Você tem que ser omnichannel, você tem que ter outros canais atendendo junto, né? Mas que se conversem. Você tem que ter um aplicativo, você tem que ter um call center, um site, você tem que ter, algumas empresas têm vendedor na rua também com um CRM, botando pedido ali também, junto do CRM. Então, assim, você tem uma pluralidade de coisas. É muito do porte, né? E do tipo de cliente que você quer atingir com aquela execução. É porque é engraçado o que a gente pensar aqui de variável, né? Desde o atendimento, como a gente está comentando agora, desde o investimento em tecnologia, Sim. Tudo isso entra no custo da empresa, né? Exato. Tem um investimento ali. E, óbvio, a gente só vai querer investir em algo que a gente tenha retorno, né? E aí, Isso como aí. você falou, a gente volta para a margem muito reduzida e qualquer variação ali do preço, né? Exato. Então, assim, os projetos, eles têm que ser muito bem definidos, né? Tem que ter um CAPEX bem definido, tem que ter as taxas de retorno bem definidas e tem que ter uma execução prevista, né? Então, o próprio sistema de pricing também, quando nós fomos implantar, teve uma importância muito grande, né? Nas duas empresas que eu passei. Né? Eu saí de uma, estava desenvolvendo, e a outra eu tive a oportunidade de implantar, junto com minha equipe. Então, fazer toda essa gestão que nós conversamos aqui, né? Sem sistema, hoje é muito difícil você ser eficiente. É mesmo. Não dá, pô, porque até o preço varia de região para região. Né? Exato. Pô, então, estado, estratégia essa, política Você essa. tem lá 20 polos de atendimento, você tem 8 produtos, você tem, sei lá, 1.500, 2.000 clientes para atender, mais condições comerciais. É difícil, né? Dá desconto em um, não dá em outro. Esse aqui, o desconto acabou, esse aqui é para estar ainda. Né? Então, cara, é complicado. E Alex, Daniel falou um negócio interessante, que pode variar de região para região. Você trabalha agora, às vezes, em Natal, né? Remoto. Sim. Mesmo na empresa sendo do Sul, correto? Isso aí. Impacta em alguma coisa? Você tá 100% home office, essa questão da regionalidade? Cara, não. De certa forma, isso foi algo que a pandemia ensinou a todos, né? Então, imagina só que eu entrei na companhia em agosto de 2019 para implantar um setor. Em março, eu estava em casa. 6 meses depois, praticamente. Né? Você chegou a se mudar, então, cara. Não, me mudei. Eu morei até março, até fevereiro, eu morava em Caxias do Sul. O engraçado, Alex, para comentar com o pessoal, é que você tava em home office por causa da pandemia, só que tava longe de casa. Né? Exato. Tava lá, né? Então, o meu contrato de trabalho era presencial em Caxias. Eu fui para lá. Eu morava em São Paulo, fui para lá. Né? E desde 2020 eu fiquei trabalhando em home office. Então, praticamente tudo que nós construímos, sistema... Aí, detalhe, nós em home office em Caxias do Sul, a empresa era de Londres. Então, ainda tinha foi o primeiro projeto deles, implantado à distância, né? Então, toda a nossa construção de equipe, treinamento, BI, processo, conceitos de imagem, né? Que a gente desenhou tudo, custos, tudo isso foi remoto. Né? Quando a coisa voltou ao cenário normal ali, em 2021, meados de 2021, a gente ficou naquele modelo híbrido e foi até então, né? Mas tudo isso foi home office e foi por isso que eu acabei voltando também um pouco para cá, porque eu já estava home office lá, ia 7 vezes na semana no mês, 7 vezes na empresa no mês, 8. E agora eu passo 3 aqui, 1 lá, 2 lá. Passei um mês agora, porque eu precisei, né, resolver mais algumas coisas, então fico nessa, né? Hoje a limitação geográfica, ela é um ponto só, não é mais um impeditivo. Maleável, né? É algo a ser negociado apenas, né? Em um ponto da conversa, a gente falou muito sobre os insumos que o pricing oferece para o setor comercial, né? E acho que é uma outra grande ponta, tão importante quanto a compras, né? Que tipo de insumo, de informação que vocês fornecem para o setor de compras e como é que isso impacta no trabalho de compras? Olha, basicamente, né, toda avaliação de uma nova oportunidade de compra, ela tem que ter um olhar no mercado. Pô, se eu comprar esse preço, será que tem algum resultado aqui? Então, a nossa conversa ela é full time o tempo todo. Né? Eu dizendo, cara, isso aqui, o mercado está assim, o mercado está possibilita, não possibilita, né? Faz sentido, poxa, faz sentido daqui a 10 dias às vezes. Né? Hoje não, possivelmente não, mas deixa eu virar um mês talvez que passa, né? Então, assim, essa troca é que é interessante, né? Você,
poder fornecer para os setores uma visão do que está acontecendo no mercado, seu potencial, Massa. a performance dos setores, dos segmentos, né? Poxa, nesse segmento aqui não cabe, nesse aqui faz sentido, né? Então, isso é inteligência, isso é dado, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo bem bacana. Hoje nós tentamos mapear a indústria como um todo, né? O momento de colheita e o momento de plantio, né? Por quê? No momento de plantio, o que é que impulsiona mais? O maquinário das fazendas, né? Ou seja, você tem um segmento específico para vender nesse sentido, que seriam os retalhistas, TRR. Né? Então, você vende para as fazendas quando são grandes e para o TRR. Por quê? Porque é para alimentar trator, colheitadeira e etc. No período de colheita, é escoamento da produção. Aí é rodoviário. Também. Você liga o rodoviário. Então, toda aquela produção brasileira recorde tem que ir para onde? Para os postos, para os grandes centros. E aí você impulsiona a malha rodoviária. Então, o teu segmento muda um pouco. Tu vai lá para os postos rodoviários. Né? Então, tudo isso é dado. Agora, quem imagina muitas vezes, né, que tipo, vamos acompanhar a safra para saber se eu vou vender mais combustível. Mas é isso, é dado. A inteligência do setor está aí muitas vezes, né? E isso que a indústria tenta se adaptar, tenta se evoluir, né? Para tornar mais eficiente e capturar as oportunidades. Muito bom. Isso é muito legal, né? A gente já fez alguns projetos similares a esse de estudo de mercado aqui na BI, principalmente com o preço de concorrente. Seja com um cliente oculto, que às vezes é feito tradicional, ou até web scraping, que hoje é comum. Faz a limpeza lá do site do seu concorrente, os serviços, ou às vezes até é um varejo online, né? Vamos dizer assim, tem a precificação de cada produto, você compara com o seu e pronto, tá feito. Isso aí. Já tem a venda. E principalmente quando você liga isso à força de compra, né? Que aí você tem o comportamento do teu concorrente ali e você sabe qual é a tua força de compra, que faz aquele cara comprar isso. E você analisar essa força de compra nos outros sites, nos seus concorrentes, é que você define, cara, esse aqui é meu concorrente, porque ele consegue entregar o fator gerador de compra para o cliente dele. Esses aqui não entregam tanto, não. Esses daqui eu tenho que prestar atenção. Isso é bacana também. Explica um pouquinho melhor sobre essa questão do fator de compra. Assim, o fator de compra é o que de fato faz o cliente querer aquele produto, né? Por exemplo, uma mulher, vou dar um exemplo bem fora da casinha aqui, uma mulher com desejo. Ela quer comer um sanduíche. O marido que vai comprar o sanduíche, ele quer o sanduíche ou quer matar o desejo da mulher? Matar o desejo da mulher. Pronto. Mas ele vai na sanduicheria. Então, assim, o desejo, é identificar a vontade de compra do cliente, né? Não estou dizendo que você tem que sair perguntando isso para todo mundo. Isso aí que eu fiz foi uma ilustração. Mas é você identificar o que de fato, qual é a solução que ele precisa, né? O que é que de fato ele foi buscar ali? Ele está indo na lanchonete se divertir ou ele está indo só pegar um sanduíche? Mas no momento em que você tem um atendente rude, que o cara vai se divertir com a família, isso interfere. Ele não está vendendo só sanduíche, ele está vendendo toda a experiência de consumo naquele ambiente. São exemplos, né? E você identificar isso em todos os setores que você, principalmente no setor que você atua, seja hotel, né? Poxa, o cara que chega no hotel, se você fosse vender só um quarto, uma cama para ele dormir, beleza. Você vai vender conforto, você vai vender café da manhã, você vai vender experiência de check-in, né? Eu chego em diversos hotéis, pessoas lá na recepção, com carrinho de mala, não oferecem para carregar sua mala. Como é? O cliente tem que solicitar. Então, assim, as pessoas elas precisam entender o que é que elas querem vender, o que é que elas estão vendendo ali, né? E o mais interessante que eu vi, né, recentemente, Google lança serviços de viagem com inteligência artificial. Né? É a manchete que eu li há uns 2 dias atrás. Cara, a lojinha de agência de viagem do posto está concorrendo com o Google agora. Olha isso, né? Olha isso. Mas
Se aquele cara que entra na lojinha do posto, ele quiser só comprar um pacote, ele realmente pode perder pro Google, porque ele vai entrar no computador e vai fazer. Mas se ele quiser uma ação personalizada de viagem, se ele quiser fazer uma surpresa pra mulher, de pedido de casamento e etc., quiser contratar fotógrafo junto, cara, você tem que estar preparado para atender tudo do seu cliente. Então, isso é força de compra, sabe? No meu conceito. Dá pra... No teu segmento, a força de compra, você acredita que é só o preço ou tem outros fatores? Olha, ultimamente, né, a gente tem identificado outros fatores, né? Um deles é justamente a parceria de volume, né? A gente vem percebendo que o volume em algumas praças está mais restrito, então aquele segmento que era mais aberto, né, ele começa a valorizar um pouco mais o relacionamento, começa a buscar um pouco mais parceiros de suprimento de produto, porque pior do que um preço ruim é você não ter produto, é você fechar seu posto, né? Então, são escalas de necessidade. Antes eu ter produto do que ter que fechar o posto. Então, cara, em um mercado que se desenha com restrição, como nós passamos na indústria do petróleo aí, no varejo de combustíveis nos últimos anos, em alguns períodos do ano de maior pico, de fato estava bem difícil o produto, né? Então, isso se torna um fator também. E eu acho que o outro fator que você comentou, né, só reforçando, é justamente essa questão de vocês, por exemplo, analisar essa questão de safra, Exato. e aí poder se antecipar ali, talvez, ao mercado, né? Exato. E chegar naqueles principais clientes ali daquele E vender segmento, um pouco né? disso também, né? Vender um pouco de informação, vender um pouco de... traduzir isso em parceria, né? Massa. Isso é bem, bem bacana. O valor agregado, né? Valor agregado, valor agregado. Se você consegue passar informação para o teu cliente, que ele transforme isso em rentabilidade, é melhor do que um desconto. Essa Boa aí frase, essa é boa. É viu? melhor do que um desconto. Pode ser o corte do Já podcast. é um corte aí. Com certeza. Foi muito boa essa. E acho que o bacana foi que a gente conseguiu, aqui nessa tua última fala também, da pergunta que o Daniel fez, né? Até relacionar, né, com outras oportunidades, na verdade, que outros setores na verdade, o setor de pricing de outros segmentos, né, Exato. podem estar aplicando, né? Que é ter esse olho no fator de compra, né? Entender qual é o fator de compra daqueles clientes, que aí isso pode variar realmente pelo produto que você vende, para qual perfil e região que você está atendendo, né? E qual estratégia você vai escolher adotar ali para realmente, vamos dizer, potencializar, né, Exato, esse desejo exato. de compra, né? Eu acho que, assim, todo segmento tem a sua cereja do bolo, né? Tem a sua captura de valor, tem o que você, de fato, tem que desenvolver para capturar valor e capturar principalmente o cliente, né? Eu tava também vendo reportagens, artigos do LinkedIn, essas coisas. E, de fato, clientes não são leads, não são e-mails, não são contatos telefônicos, não são WhatsApp. Clientes são pessoas. Por isso que a comunicação é tão importante, né? Diversas vezes, eu até converso muito com minha noiva, que, tipo, ela tenta comprar muita coisa pelo Instagram, entra lá na bio do cara, não tem horário de funcionamento, não tem um link por exemplo, de cardápio. Às vezes, cara, você entra no restaurante, você já sabe o cardápio, você já vai sabendo o que você vai pedir. Isso eu gosto de fazer também. Eu passei por isso há pouco tempo atrás nos dias de namorado. Exatamente. Sério? Cara, Foi tipo mesmo. assim, eu gosto muito de experiência gastronômica, então eu visito vários lugares e, cara, em todos eu entro primeiro no Instagram. O meu comportamento de consumo é esse. Eu entro primeiro no Instagram. Cara, no Twitter. Primeiro, se já tem ali o horário de funcionamento, já me adiantou uma abertura no Google, que eu não preciso mais entrar no Google. Massa mesmo. Né? Se tem um cardápio, já sei quanto é que eu vou gastar, já sei se cabe no meu orçamento, já sei tudo. Entendeu? E aí faz aquilo, né? Você vê uma foto de um prato, poxa... E o mais quero engraçado, Isaac, sabe o que é? Que às vezes eu faço propaganda sem ir. Se eu vai no restaurante tal, que tem tal prato lá. Né? E isso são mudanças de comportamento. Agora, o empresário que não está antenado nisso, que continua deixando lá a sua bio desatualizada, né? Cara, é difícil. Você tem uma página gratuita que todo mundo entra, que todo mundo usa, e você não se comunica com o teu público. Né? É que nem eu estava conversando também com minha noiva, ela é da área de marketing, então a gente conversa muito sobre isso, né? Nós chegamos no restaurante, entramos no restaurante, né? Olhamos a aparência da comida e saímos. Um restaurante relativamente
renomado, né? Aí eu fiquei conversando com elas, amor, olha só, é tão difícil você fazer alguém entrar no teu estabelecimento, você consegue atrair o cliente, mas aquela aparência de comida que não era mexida há umas 2 horas, não é apetitoso, gente, não é. Não estou dizendo que não estava em própria consumo, não é nada disso, mas dentre as opções que eu tinha, eu consegui, né, escolher uma outra coisa. Mas é isso que muitas vezes o empresário não entende a força de compra, né, o apetite do negócio. Né, você conseguir entender o que é que de fato faz as pessoas entrarem ali no teu estabelecimento. Então isso é dado também. Né? Você tem que abrir o olho, você tem que conversar, você tem que se comunicar, você tem que escutar. Né? Outra ferramenta muito bacana que muitas vezes os empresários não usam. Avaliações do Google. Cara, cliente oculto. É quase um cliente oculto. Eu vejo restaurantes ali que muitas vezes eu entro... Oculto não, é o cliente real. Real. Cara, fui, não gostei disso. Entrevista de 2 anos atrás. Avaliações de 2 anos atrás. Você vai no restaurante e acontece a mesma coisa. Se você ainda for, né? Se você ainda for. Né? Eu já deixei de ir. Cara, tinha tanta avaliação ruim que aí, não tô afim não. E acho que é o tipo de dado que a gente já trabalhou em alguns projetos também, né? Essa questão de sentimento do mercado, até, enfim. E outra coisa, aí é comportamento meu. O que eu avalio, né? Resposta. Cara, pode até ter uma avaliação ruim. Dependendo das respostas que eu vejo, eu vou. Né? Eu já tive experiências próximas de mercado, eu sei o que é o início de uma empresa, eu sei o quanto é difícil, tem erros, né? Mas é aquela velha máxima, né? O problema não é o erro, é como você lidar com o erro. Então, se você lidar de uma maneira construtiva, de melhoramento, cara, massa, todo mundo erra. O erro sempre vai existir, o erro cresce. Né? O erro faz você crescer. Agora, você fechar o olho para isso aí, cara... Eu adoro aqueles memes de dono de restaurante pequeno, assim, que a gente responde, a comida não tá ruim, é. Só você tá reclamando, o cara vai responder no iFood, é muito bom. Eu vi, vai comer na sua mãe. Se eu acho que o cara pudesse, minha mãe também não cozinha bem. Mas o mercado tem dessas coisas. Eu acho que o cara tem que estar antenado para olhar tudo isso, né? E inteligente é aquele que transforma isso em ação, em plano de trabalho e melhoria. Quem só olha e reclama, não adianta. Acho que eu ia te pedir uma sugestão aqui, Alex, também, pro pessoal que tá assistindo, né? Você, até pelas outras conversas que a gente já teve, né? Uhum. Você parece ser um cara muito antenado, né? Não só pelo teu mercado, pelo teu segmento, não só da área de pricing também, até porque você tem que lidar com, como você comentou, né? Com comercial, com financeiro, então cada um fala uma linguagem diferente ali, né? Sim. Mas quais hoje são as fontes que você consome, assim, informação, para poder se manter antenado aí? Eu não... Assim, eu gosto muito do LinkedIn, eu acho que hoje eu sigo mais de 2.000 pessoas no LinkedIn. Eu sigo gente de todo tipo, né? Desde alto executivo a qualquer cargo. E eu acho que, assim, hoje a gente vive num mundo, né, que tem muita informação, cara. Informação até demais, às vezes, né? Então, eu acho que nós somos tão bombardeados de informação que para o curioso se torna fácil sempre aprender alguma coisa, né? Então, eu olho muito LinkedIn, assisto muito, vejo muito site de notícia, tenho os meus e-mails de disparo diário de assuntos que eu acho relevante para mim, né? Mas, assim, hoje, se você tem uma boa rede de contatos, né? No LinkedIn ali, faz um bom network, cara, aquela rede social é muito boa. Para mim, é a principal rede. Eu converso com várias pessoas, aprendo muita coisa. Antes de vir para cá, eu sigo pessoas da Pricing Society, que digamos assim, é a máxima de pricing mundial, né? E, cara, eu aprendo muito com eles. Hoje mesmo eu estava tinha mostrando lá pricing e as interferências com os produtos. Cara, eu vivo isso todo dia. E o bacana é que a gente se conheceu lá, né? Exatamente, né? Eu conheci você lá, conheci a Bia Analytics lá, excelente empresa. E tudo isso no smartphone, no conforto de casa, numa rede, mas o conhecimento ele tá lá, você tem que buscar ele. É você usar o tempo livre, assim, que a gente às vezes tem, né? Pra realmente poder, enfim, tá nutrindo, né? Com mais informação ali, né? Isso aí, os principais indicadores de mercado vêm lá.
Então, cara, é uma infinidade de coisas. Você tem que olhar a coisa certa. E aí, indo um pouco mais pro final do nosso papo já, Alex, tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui no final, que é um pouquinho de um exercício de futurologia, né? O que você imagina, em termos de tecnologias emergentes, do futuro da área de pricing, né? O que você está vendo, assim, que já está chegando para essa área? Que olha, eu acho que o que vai impulsionar ainda mais é a parte de machine learning, né? Mas antes disso, né? É justamente você ter uma estrutura de dados organizados, né? De 5 empresas que eu conheço, 5, né, que eu tive contato próximo, não conseguiram evoluir com projetos de machine learning por não ter histórico de dados. É aquela história, né? Você só lembra do dado, de armazenar um dado quando você precisa dele. E aí já é tarde. E é isso. E a gente tá vivendo isso. Né? Querendo ou não, estamos vendo isso. Não estou dizendo que hoje, né, as grandes corporações, grandes empresas já têm seus histórios, já têm inclusive suas ferramentas de machine learning para classificação por inteligência artificial. Mas a popularização disso para uma camada intermediária de empresas, digamos assim, até mais um pouco da nossa realidade, depende muito da organização de dados. Padronização de dados, né? Isso aí, cara, é decisivo. Né? E ao mesmo tempo a oportunidade, que quem consegue fazer isso sem um estoque de dados tão grande vai sair na frente. Isso que você falou é algo que a gente já vem acompanhando muito no mercado, né? Até uns 5 anos atrás falava muito de data warehouse, empresa de data warehouse, e agora já nem se fala mais de data warehouse, agora é data lake. Por quê? Só entendeu que é tão importante armazenar dados, porque até dados estruturados, PDFs, imagens, vídeos, as empresas estão se propondo em guardar. Em 99,999% dos casos ainda não aprenderam como utilizar, mas já estão armazenando, isso, né? E é interessante isso, cara. Por mais que um dado não pareça usável, armazena. Porque a tua fonte de dados do futuro pode depender daquela informação muitas vezes. É um fator que pode não ser tão decisivo, mas ele pode ser componente. Rapaz, e ainda mais. Hoje os serviços cloud estão cada vez mais baratos, pô. O BigQuery, que é o Data Warehouse, se não me engano, até 10 teras é de graça. O Google Storage, o S3 da AWS também, baratíssimo. Até as ferramentas de Machine Learning, Alex, não sei se você conhece, né? Assim, mas o Google Vision tem reconhecimento de imagem, reconhecimento de texto, reconhecimento de emoção. Uma vez a gente fez um teste com uma foto de Vinícius Júnior, assim, quando ele ganhou um campeonato, tava lá, ele dizendo, tá com emoção de confiança. Então, tipo assim, tudo isso tá na palma da mão, gratuito, e muitas vezes não precisa ser especialista na área, sabe? Exatamente. E eu acho que esse é o desafio, né? Muitas vezes os empresários, os gestores, acordarem para isso, né? No sentido de, cara, eu preciso tentar armazenar as informações que são inerentes à minha empresa, ao meu setor. Alguém, em algum momento, vai transformar isso em inteligência, porque dado é inteligência, cara. Essa é a grande máxima, né? Sem dados, você não tem nada. Como é que tu vai ser inteligente sem estatística, sem as informações que compõem o teu dia a dia, né? Então, ao mesmo tempo que você quer usar isso, você precisa ter o quê? O mínimo de organização. E esse mínimo já promete várias coisas. Tem a questão da consultar o dado, fazer um BI da vida para analisar os dados, fazer a predição. Exato. É uma premissa para N fatores que pode beneficiar. E eu acho que muita gente acha, não, isso é TI, isso é o departamento de TI. Cara, não, isso é inteligência muitas vezes comercial, é inteligência financeira. É como você falou, não é nenhum expert. Se o cara despertar um pouco de interesse para isso, ele consegue executar trabalho, executar tarefa, né? E o grande retorno é eficiência, porque você vai ter inteligência. É simples, você vai ter planos de ação, e ao invés de você atirar vários passos, você vai atirar em um e vai acertar. Pedro Praxedes, há uns 2 podcasts atrás, falou isso. Disse assim, antigamente tinha concepção que TI e negócios eram 2 áreas diferentes. E hoje, isso está mudando para que seja apenas uma. Exato. Quem é de TI tem que entender negócio, quem é de negócio tem que entender TI. E sabe por quê? Porque os negócios são cada vez mais digitais. Esse é o conceito. Os negócios estão cada vez mais digitais. Não porque não necessariamente você está na internet e você está vendendo no e-commerce. Não. É porque os dados são digitais. A composição da sua estratégia vem de dados digitais. Então, é uma coisa só. Né? Você tem que ter pessoas de negócios que entendam de dados, que entendam do digital, né? Para fazer captura, para fazer armazenagem. E você tem que ter um negócio para interpretar aquilo tudo.
né? Para olhar quantos clientes entram na tua loja, para identificar as avaliações, para ver, cara, pô, eu tenho 50 avaliações, 30 estão reclamando desse prato. Tira esse prato. Cara, com essa resposta chega eu me arrepiei aqui, viu? Porque eu acho que é muito de uma das missões aqui da Bianalytic, né? Inclusive até do próprio Dados Cash, né? De poder popularizar isso, né? De a gente tornar essa informação e esse conhecimento muito acessível para o público que assiste a gente, né? E dizer que não é um bicho de sete cabeças, né? Você começa com um passo ali, realmente. Como o Claudio falou, às vezes é barato a gente poder testar ali, brincar com alguma ferramenta ali específica, né? Tem uma versão ali, tem muitas soluções hoje, tem uma versão free ali para você testar, né? E assim, você tendo um resultado, tendo um retorno, aí sim você vai lá, investe, aporta ali naquele tipo de projeto, né? Então, e é muito do que eu também faço, assim, né? O nosso time de marketing também faz isso com o nosso público, né? Que não necessariamente são clientes, mas conforme você falou, né? São pessoas que estão ali por trás, às vezes interessados, né? Entusiastas aí da área de dados. Isso mas, basicamente, levar esse conhecimento, porque o que a gente tem recebido nesses 5 anos de BI, né? É o retorno, né, que a gente tem do mercado. Então, a gente ser visto como referência nisso, mas porque a gente entrega já esse valor, não só para os nossos clientes, mas também para quem acompanha a gente, né? Então, acho que isso foi bem bacana aqui para a gente... Já indo quase pra reta final, né, Daniel? Bom, cara. E já encaminhando pro fim desse nosso papo incrível, né? Queria abrir espaço para considerações finais. Se você quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes. Não, bacana. Me fala das suas redes sociais, né? Que eles podem te encontrar, né? Já falou muito do LinkedIn, mas... Eu que agradeço o espaço. Eu acompanho aí o trabalho da Bianalytics há um bom tempo já. Admiro o trabalho de vocês. Parabéns, né? E, pessoal, quiser saber um pouco mais sobre a carreira de pricing, pode falar comigo no LinkedIn, Alex Lopes. Acho que vai ficar no vídeo, tá? Isso. Então, contem comigo se quiserem começar a carreira também nessa área, ver quais são os primeiros passos, cursos e etc. Tamo junto, tá? Se tiver vaga aberta, né, pessoal? Acompanha lá o Alex. Então, valeu, gente. Valeu, boa noite aí. Esse episódio e os outros 25 vão estar disponíveis nas principais plataformas de podcast, no Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Tá disponível lá. Quinzenalmente a gente também publica uma newsletter, enfim, trazendo insights, cases de mercado chamada Bianalytic Insights. Vocês podem se inscrever lá no Substack. Não se esqueçam de acompanhar no nosso LinkedIn, Bianalytic Data, e nosso Instagram também, Bianalytic Data, que todo dia tem conteúdo lá sobre dados e negócios. Enfim, super recomendo. E a gente se vê no próximo episódio do Dados Cash.